Glória a Deus, Deus é fiel, a palavra é forte demais, Fernando. Tô recebendo, tô aqui na minha casa recebendo. Só vou sair para eu. Tô escutando tudinho. A palavra de Deus é forte, é. Fugir da aparência do mal. A palavra é cajado. Deus gosta de soldado valente. Deus quer levantar profeta João Batista, abrir a boca e dizer, perder a cabeça, não perder a salvação. Tô aqui orando, digo, usa papai, usa meu amigo Fernando, bota a palavra, fez na vida de Jeremias, bota a palavra na boca dele. É isso mesmo, irmão. Na casa do Senhor tem um jogo, tem um trigo. Deus gosta de soldado valente, né? Deus diz a Jeremias, diga os covardes votos. É Deus do passado e presente. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Não é assim? Que Deus em Cristo dê força, graça e ânimo. Para a glória de Deus, nós vamos ministrar uma palavra. Vamos, em nome de Jesus, comer a comida que o diabo não come. Você que está perto, longe, independente de placa de igreja e de religião, nós mandamos um abraço para vocês e desde já rogamos a oração de todos. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 13. Eita Deus, que mistério, hein? Capítulo de número 13. E eu quero ler apenas o versículo de número 5, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Não sabeis vós, porventura, que o Senhor Deus de Israel deu o reino a Davi sobre Israel para sempre? A ele e a seus filhos, porque uma aliança de sal. Somente esse versículo para nós meditarmos. Esse texto nos traz uma palavra que fala a respeito de um homem por nome de Abias. Quando Abias ele teve o privilégio, podemos dizer, que ele teve o privilégio de reinar. Porque reinar, irmão, é sempre um privilégio, né? É Deus quem faz isso. É Deus quem dá essas oportunidades riquíssimas. Algumas pessoas que recebem de Deus a oportunidade de reinar. Ciente estamos que o nosso Deus grandão, o reino dele é eterno. O reino dele não tem fim, não é? O reino dos homens aqui na terra são passageiros. Alguém começa a reinar, mas não é para sempre, é por um tempo. Reina, depois cessa o reino e acabou. E a vida que segue, não é assim, irmão? Alguns vai muito longe, passa muito tempo reinando, né? Que Deus permite, Deus é misericordioso e permite algumas pessoas reinar, né, por muito tempo, outros não. Outros o reinado é bem curtinho, negócio de meses. Fulano, rapaz, assumiu tal posição, mas não demorou muito não. Passou só tanto tempo reinando, como líder, como isso, como aquilo. É assim, é a vida, não é? Nós temos que fazer por onde, irmão. Quando nós fazemos por onde, o nosso Deus grandão vai nos abençoando e nos honrando de uma maneira muito poderosa. Já faz muitos anos que eu prego essa palavra. Já faz muitos anos que eu venho nessa pisadinha, ou nessa pisada, de pregar o evangelho, né? De pregar a palavra. Eu já vi muitas coisas acontecer. Eu já enfrentei muitas batalhas na minha vida e ainda hoje enfrento, né? Eu não vou dizer que cessou, que não cessa, não tem como. Até porque nós que mexemos com as investidas, os trabalhos, as obras malignas, nós que batemos de frente com tudo aquilo que parte do diabo, irmão,
nós somos, querendo ou não, alvo dele e dos adébitos dele e dos escravos dele e dos que vivem com ele e dos que andam com ele, dos que são cavalo dele. Tem muita gente aí que é cavalo de Satanás, irmão. É nada, pastor, é cavalo do cão e tá dentro da igreja. Tá dentro da igreja, muitas vezes tem uma posição. Olha, você pode até duvidar, mas existem inúmeras coisas que Deus nos mostra. Irmão, mas pastor, mas isso aí como é que funciona? Deus permite essas coisas? Permite. Deus permite que às vezes um cavalo de Satanás esteja na frente de uma obra. É desse jeito aí, eu falo sem medo, sem pena. É o cavalo do diabo. E tem, irmão, em todo canto tem. Isso é lugares, e em todos os lugares, isso aí é generalizado, isso aí, sabe? Então, queridos, nós precisamos se apegar com Cristo. Se apegar com Cristo, meu Deus. Eu já falei inúmeras vezes que um dia, se Deus der a oportunidade, eu escrevo um livro, porque é muita coisa, muita história para contar. A gente passa por muitas coisas. Pregar o evangelho, irmão, não é fácil, não. É batalha. É uma peleja travada que só o Deus grandão para nos ajudar. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Não é assim, irmão? Até aqui Ele tem nos ajudado e a gente vai caminhando e abrindo a boca com força e sem pena e dizendo que Deus é grande. Então, alguns reinaram por muito tempo, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, como também alguns reinaram por pouco tempo. A Bíblia Sagrada nos dá respaldo, ela nos ensina, né, que reinar, na verdade, é governar. Governar, por exemplo, reinar é governar um estado como chefe supremo, e por aí vai, né? Reinar é tomar um espaço e durar certo tempo, sabe? Então, reinar. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele reina para sempre. Ele é o que vive, não é? Ele vive e reina para todo sempre. Só Ele é quem vive e reina para todo sempre. Então, às vezes as pessoas, eu já vi crente chorando, porque me tiraram de tal posição. Não, isso é assim mesmo, chegou o fim do seu reinado. Deus tem algo melhor para você. E assim vai. Queira acreditar nisso. E assim vai, irmão. Até porque Ele é o eterno, né? Está escrito onde, pastor? Está escrito no livro dos Salmos 146, e o verso 10 diz que é eterno. O eterno reina para sempre. Ele é o teu Deus. Em 1 Timóteo 1,17, a Bíblia diz, portanto, o Rei é eterno, imortal, invisível Deus. O Senhor reina todos os dias. E eternamente da sua terra desapareceram os outros povos. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Tá vendo? Ele é, irmão, Ele reina, não tem para onde. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28 a 30. É isso mesmo. Atos 17, 28 a 30. Está falando também no 17 e 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha, isso não está escrito na Bíblia, meu filho. É palavra do Deus grandão para você. É a Bíblia que diz que porque nele vivemos. Oh, aleluia. Quem vive em Cristo aí? Viva em Cristo. Deixa Cristo viver em ti também. Irmão. Porque nele vivemos e nos movemos. Olha aí, tá vendo? Meu Deus. Nós vivemos nele e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Meu Deus. Aí vem Gálatas 2:21 dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Está na Bíblia, irmão. É a palavra, minha gente. A palavra é poderosa, a palavra ela é tremenda. Se for para falar do reino do Deus grandão, irmão, que é eterno, aleluia, aí tem muita coisa para falar. A Bíblia Sagrada diz em João 14, 16 a 26, João disse que eu vivo, porque eu vivo, vocês também viverão. Aí ele diz: mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Que coisa, não é? Que palavra forte, não é? Então, porque ele vive, então eu posso crer no amanhã. Se Cristo vive em mim, eu posso crer no amanhã. Se Cristo vive em mim, eu posso crer no daqui a pouco. Se Cristo vive em mim, eu creio nas promessas. Se Cristo vive em mim, eu tenho certeza que Ele prepara o melhor lugar para eu estar. Porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu acredito nas promessas. A partir do momento que uma pessoa não valoriza, sabe, irmão, não valoriza, não zela pela palavra, não zela pelo testemunho, pela vida no altar de Deus, aí é mesmo que você está dizendo: Cristo, eu não quero que o Senhor viva em mim. Quantas pessoas que Cristo puro e sem mistura vivia nela e hoje não vive mais, porque a própria pessoa não quer. A própria pessoa não quer, não guarda a palavra, não procura viver a palavra. Nem todo mundo, irmão. Nem todo mundo procura viver a palavra. Eu já vivenciei tantas situações dentro de igreja, irmão. Já vi tanta coisa, meu Deus. Eu já vi tanta coisa. Eu já preguei a palavra inúmeras vezes, me aconteceu. Eu já preguei uma mensagem, preguei uma mensagem hoje. Hoje mesmo eu já vi situações, meu Deus do céu, mas a gente não pregou a palavra, não ensinou. Que é isso, minha gente? Eu já preguei a palavra, terminei de pregar a palavra, daqui a pouco confusão pelos próprios crentes. Mas pode ser, a gente pregou agorinha, vocês já estão aí, vocês estavam onde? Aqui na igreja, ou vocês estavam em outro lugar? E que na verdade estavam em outro lugar, né? Às vezes o corpo está ali no templo, mas a cabeça, a mente está bem longe. Irmão, escravidão é terrível. Olha, agradeça a Deus por não viver na escravidão, viu? Agradeça a Deus por ser livre. Agradeça a Deus por ser liberto. E se não for, procure, lute, vá em frente, batalhe, ore e peça a Deus. Peça a Deus para Deus lhe ajudar, que Deus lhe ajuda. Então, se for para falar só de reinado, aí tem muita coisa boa para falar. Porque o Senhor reina sobre as nações. O Senhor, Ele vive para sempre. O Senhor reina sobre mim, sobre as ministrações. O Senhor reina sobre a terra. O Senhor reina sobre todas as investidas do diabo. O Deus grandão reina, tá? Reina. E Ele pode permitir, mas Ele é Deus, acima de tudo, de todos, de todas as coisas, de todas as provas, de todas as lutas, de todas as investidas, Ele continua sendo Deus. Então, o texto revela que Abias, ele foi um homem, e a palavra nos revela, a revelação da palavra diz que Abias, meus amados irmãos, ele também chamado de Abijão. Que é isso, pastor? Abias chamado de Abijão. É o texto, né? A Bíblia diz que Abias de Judá. Aí Abijão diz que ele foi neto de Salomão, por isso que Jão, não é? Abijão diz que
neto de Salomão, e ele foi filho sucessor de Roboão. Aí Salomão, Roboão, Abias, Abijão. E ele vivia no meio do reinado desses homens. Diz que ele nasceu em Jerusalém. E ele foi um homem que a Bíblia diz que, chamado de Abijão. O texto diz que ele teve, os estudiosos, né? Isso aqui é profundidade, não é coisa da cabeça não, tá? Eita, pastor, tá dizendo coisa da cabeça dele aí. Não, nada disso. Isso aqui é tudo, existe pesquisa, existe uma busca, existe uma dedicação para descobrir essas coisas. Diz que Abias, irmão, ele teve 38 filhos. Meu Deus, você é um reprodutor, um homem desse. 38 filhos, sendo 22 homens, 16 mulheres, né? E o nome da mãe dele era Micaia, sabe? Então, esse homem era um abençoado. Deus deu a honra a ele de ter muitos filhos. Antigamente, podia muitas coisas que hoje não pode. A Bíblia não aceita, a Bíblia reprova. Então Abias, ele foi um homem abençoado. Deus deu a oportunidade a ele, e ele teve a oportunidade que Deus deu, e assim a vida seguiu, e só ficou a história dele porque o reino dele passou. Mas a Bíblia diz que ele reina sobre Judá. E no ano 18 do rei Jeroboão, ele começou a reinar, Abias, em Judá. E a Bíblia diz que reinou 3 anos. Está escrito capítulo 13 de 2 Crônicas, versículo 2. Diz que ele reinou 3 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe, aí ó, tá dizendo? Tá vendo? Tá dizendo? Micaia, filha de Uriel, de Gilbeia. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E nessa guerra o texto diz, claro, que guerra é conflito. Esse conflito entre o reino do norte e o reino do sul, ou seja, de Israel e de Judá, foi uma guerra contínua. E haveria de se prolongar, como se prolongou, e nós podemos mostrar na Bíblia, que diz, que fala a guerra com Jeroboão. Só que nesta guerra, o texto diz, no capítulo 13, versículo 3, que então ordenou Abias batalha com um exército de 400.000 homens. Aí agora aqui está a profundidade da mensagem. 400.000 homens de guerra. Aí a profundidade está aqui. 400.000 homens de guerra. Só que esses homens, eles eram valorosos e escolhidos. Meu Deus! Eita Deus! Eu vim perguntando também ao Deus grandão. Eu disse: Deus grandão, aonde estão os valorosos e os escolhidos teus? Porque Abias, para esta guerra, ele convocou, ele tinha um exército de 400.000 homens. Está escrito capítulo 13, versículo 3 de 2 Crônicas. E esses homens, eles eram, olha o que eles eram, guerreiros sim, mas eles eram valorosos e escolhidos. Ei, só guerreiro não é o suficiente. Mas fulano é uma guerreira, fulano é um guerreiro, sim, mas tem que ser um guerreiro valoroso, meu Deus, e escolhido. Cadê os valorosos?
Cadê me calar gabancho? Cadê as mulheres valorosas? Cadê as mulheres de valor, as mulheres valorosas? Tem, eu sei que tem, claro. Onde estão as mulheres valorosas da obra? Os valorosos da obra, meu Deus. O texto nos revela que eram valorosos e escolhidos. Tem que ser guerreiro, valoroso e escolhidos. E é difícil encontrar dentro da obra do Deus grandão guerreiros, valorosos e escolhido. Essas três coisas, se você é guerreira, valorosa e escolhida, Satanás não te para. Satanás não te suporta. O adversário não aguenta, ele não consegue. As investidas dele não prosperam, meu Deus. Aonde estão as guerreiras? Existem as ex-guerreiras, não tem? Ex-guerreiro. Ex-guerreiro de obra. Eu me recordo de inúmeros guerreiros que foram guerreiros da obra e deixaram de ser. Tem ou não tem? Tem. Foram guerreiros na obra de Deus, deixaram de ser. Foram valorosos na obra ou valorosas, deixaram de ser. Foram escolhidos, sim, mas não são mais. Porque tiveram uma mal escolha. Ou desviaram do caminho. Ou saíram da presença do Deus grandão. E o Deus grandão manda te dizer, de Micalagamantoto eterigiofá, para você não sair do caminho. Para você não sair do caminho, não perca suas qualidades, não perca a graça que Deus derramou sobre si, que derrama, não perca a autoridade que Deus te deu. Cadê os guerreiros por onde eles andam? Os guerreiros, os valorosos, os escolhidos. Porque existem pessoas dentro da obra de Deus que quando nós olhamos para ele ou para ela, logo identificamos, meu Deus, isso aqui é uma mulher guerreira. Guerreira, irmão. Quando olhamos, meu Deus, chega, se assustamos, não é? Mas se assustamos de uma maneira construtiva. Chega, se assustamos, meu Deus, que mulher guerreira é essa? Meu Deus, que mulher valorosa é essa? Irmão, existem guerreiras valorosas e escolhidas. Você que está aí, o Senhor está dizendo que você, para ele, para alguém, você pode não ser nada. Eita Deus grande, eita Deus grandão. Olha, para alguém você não pode não ser nada. Para o seu líder, para a pessoa que você já conhece há tanto tempo, para sua própria família você pode não ser nada. Sua família pode lhe olhar e lhe desprezar, mas lhe desprezar assim como Davi foi desprezado, assim como José foi desprezado, assim como Ana um dia foi desprezada, porque ela foi como se ela tivesse embriagada, então mandaram ela, o sacerdote mandou ela se afastar do vinho, e ela disse, não estou embriagada não, estou angustiada. Eita Deus, que coisa, né? A mulher valorosa, irmão. Mulher, seja uma mulher valorosa, valorosa dentro do teu lar, valorosa para com a tua casa, valorosa para com os teus filhos, tenha filhos valorosos, pessoas valorosas, irmão, oh glória a Deus. Então ele escolheu guerreiros, homens de guerra, valorosos e escolhidos. Então, se não tivesse essas coisas, ou seja, guerreiro, se não fosse guerreiro, para Abias não servia não, infelizmente. Se não fosse guerreiro, no exército dele, nos 400.000 homens não ia. Meu Deus, meu Deus. Se não tivesse, se não fosse valoroso. Eita, eu vou falar, tem que falar, quero saber não. Eu tenho que dizer, irmão, eu vou fechar a boca. Ó, irmão, tem tanta gente, meu Deus do céu. Ô pastor, o senhor tem hora que está numa mensagem tão boa, uma irmã disse assim para mim,
Uma irmã disse assim pra mim, ai meu Deus do céu, eu vou dizer o nome dela não. Ela disse, pastor, gosto muito do senhor. Eu disse, amém, Deus abençoe. Ela disse, ô pastor, eu posso lhe dar um conselho? Dê, minha irmã, dê. Né? Eu só aceito conselho de Deus, sabe, irmão? Quando o conselho não é de Deus, infelizmente eu ignoro e pra mim não dá não. Aí disse assim pra mim, isso é meu sistema é terrível, só Jesus é quem conhece. Aí eu disse assim, ela disse, eu gosto tanto do senhor, tá certo, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Aí ela disse assim, pastor, eu gosto muito de lhe ouvir pregando, pastor, passo o dia todo. Agora tem hora, pastor, que o senhor muda a mensagem, essa mensagem está tão boa, aí o senhor começa a dar lapada, pastor, não faça isso não, isso não é bom não. Eu disse, mas não sou eu não, minha irmã. Oh meu Deus, olha, dobre o joelho e fale com Deus, diga a Deus, não faça isso não, pastor Fernando não. É Deus, irmão, tem que falar, minha irmã, viu? Ou pelo contrário, diga a Deus, bote mais palavras na boca dele para ele, sabe, bater mesmo. É na palavra, tá na palavra a gente fala, irmão, sabe? Então, queridos, nós temos que ter cuidado, aí por isso que eu abro a boca mesmo. Eu não vejo dificuldade para pregar a palavra de Deus não, minha gente. Eu prego na bênção, no óleo mesmo do Deus grandão. É Ele colocando palavras e a gente vai abrindo a boca. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente no exército, na frente de obra, mas não é guerreiro. Eita Deus! Manda Deus grandão, tem muita gente se dizendo ser isso e aquilo. Eu falo mesmo. Oi, ei de me calar que me cacamanto é derigiofa. Meu Deus, tem muita gente na frente de obra, tem muita gente dentro de um exército. Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem, mas não vale nada. Nem guerreiro é. Meu Deus do céu, nem guerreiro é, quanto mais valoroso. Jesus me ajude, é desse jeito. Nem é guerreiro, nem é valoroso, nem é escolhido, mas está lá na frente da obra. Até o dia que o Deus grandão permitir. Irmão. Tem muita gente assim, meu Deus. Quem é guerreiro, irmão. Quem é valoroso. E quem é escolhido, não adianta não. Meu Deus. Eu me lembro de um certo obreiro que ele chegou, ele era um homem muito que trazia inspiração. Tem pessoas que trazem inspiração para você, para sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida sentimental. Em todas as áreas tem pessoas que inspiram você, não é? Pelo seu comportamento, pela vida, pelo trabalho desenvolvido. É inspiração, irmão. Existem pessoas que inspiram mesmo. E isso é bom, não é ruim não. E esse obreiro, ele trazia muita inspiração para as pessoas. Enquanto ele era um cooperador da obra, não é? Mas aí logo que esse irmão cresceu, esse irmão agora, irmão, deixou de ser guerreiro, sabe? Deixou de ir para o campo, deixou de fazer visitas, meu Deus. E aquilo me inspirou, porque eu sempre dizia comigo, eu digo, um dia quando eu chegar, né? Porque eu já desejava, que isso é normal, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, coisa boa deseja, não fique pensando, ainda que alguém te ensine ao contrário, sabe, irmão? Mas não aceite não. Sabe, você que deseja ser, deseje ser. E eu sempre eu desejei ser um pastor. Sim, desejei sim. Eu desejava ser um presbítero da obra de Deus. Sim, desejei sim. Não é pecado não, pastor, isso aí não é cobiça não, é uma cobiça santa. É uma cobiça para a glória de Deus, irmão. E eu desejei. E eu sempre dizia, porque eu tinha aquele irmão como espelho, eu dizia, irmão, quando eu um dia me tornar um presbítero, um pastor, eu não vou parar de visitar, de pregar o evangelho, de orar. Não, eu vou continuar. Meu Deus, isso é coisa séria, irmão. E ele era um homem, um trator na obra do Deus grandão, sabe? Eu me lembrei de um amigo agora, irmão amigo lá de Portugal, Pedro Guedes. Ele diz que o pastor Fernando, marreta de amassacão. Ele diz, né? E eu fiquei lembrando agora, eu me lembrei dele. Deus abençoe, meu irmão. Nós temos que ser mesmo, nós temos que ser marreta de amassacão mesmo. Sabe, sai da frente, Satanás, a marreta desce. Nos teus lombos. Uma vez só não, viu?
bater com força, 1, 2, 3. Enquanto se mexer, a marreta desce. Até parar. É assim mesmo. Ai, Deus grande. Ele sente o peso da marreta que o pastor Fernando usa. É ferramenta, irmão. É ferramenta emprestada do Deus grandão. Aqui a marreta desce com força. É nada. Mas, menino, é desse jeito aí. E eu dizia, quando eu chegar, quando eu me tornar um presbítero, um pastor, eu não vou parar, não. E aquele irmão, quando se tornou um presbítero da igreja, meu Deus. E eu cheguei a dizer a ele, eu disse, olha, me permita, eu sempre respeitei as autoridades quando vejo que realmente é autoridade genuína, verdadeira. Autoridades falsas eu não tenho respeito, não. Eu digo no ar. É desse jeito. Essa mensagem aqui, existe pessoas no Brasil e no mundo ouvindo. Essa mensagem é compartilhada para inúmeros lugares. Isso é verdadeiro, é coisa de Deus, para a glória de Deus. Então, queridos, se não vejo autoridade, se não vejo que é um guerreiro, se eu não vejo valor na pessoa, se eu não vejo escolha de Deus, não tem não respeito não, irmão. Infelizmente, viu? Infelizmente o sistema funciona assim. Tem que ser guerreiro, tem que ser valoroso, tem que ser escolhido. E eu disse a ele, meu irmão, se eu me permite eu lhe dizer uma coisa, eu conhecia ele, né? Ele não era um amigo de infância, mas a gente tinha uma certa intimidade como amigo e irmão, de obra, de igreja, sabe? E eu disse para ele, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, meu presbítero, se o senhor me permite, eu era apenas um auxiliar oficial. E eu disse para ele, meu Deus, eu vou lhe dizer uma coisa, meu presbítero. Ele disse, pode dizer. E eu disse, era melhor que o senhor não subisse para esse cargo de presbítero, porque eu vejo que o senhor está morrendo espiritualmente. Meu Deus do céu, o homem não gostou não, viu? Gostou não, pastor. Gostou nada, ele ficou abusado comigo. Foi, ele disse, quem é você para dizer isso? Eu digo, eu sou um servo de Deus, que Deus coloca a palavra em minha boca. Se o senhor não quiser acreditar e aceitar, é um direito seu, o senhor é presbítero, mas essa é a realidade. Eu vejo o senhor se desviando. Meu Deus do céu, foi. E aí eu fico pensando, meu Deus, Deus coloca a palavra na boca da gente, né? Que a gente pensa que ele não vai colocar. Deus manda a gente dizer as coisas que a gente depois, meu Deus, porque o senhor mandou eu dizer isso? E nós ficamos muitas vezes sem entender. Mas quando é coisa de Deus, é de Deus, irmão. Quando é coisa de Deus, é de Deus. E eu disse, o senhor está se desviando. O senhor, quando não era presbítero, o senhor ia ao campo, o senhor evangelizava, o senhor visitava, o senhor pregava com tanta autoridade aí, varão. Hoje em dia o senhor tem aquelas pregações, aguarda. Eu disse, alguém tem que dizer, irmão. Alguém tem que ajudar. Quando a pessoa quer ajuda, a pessoa é bem sucedida, é abençoada, se levanta, abre os olhos, acorda, sabe, irmão? Porque você está dormindo, está cochilando. Meu Deus do céu. Você que está aí, como está você na obra? Você que está aí, você é guerreira, você é valorosa, você é escolhida. Tem muita gente na frente de obra, mas não é guerreiro ou não é guerreira. Tem muita gente na frente de obra que não é valoroso. Não tem nenhum valor, vale nada, irmão. Meu Deus do céu. Fulano, vale nada. Eita Deus, Irmão fulano, conhece aquilo, vale nada não, rapaz. Meu Deus do céu, que tristeza, né? Fulano, e aí? Escolhido só se for pelos homens. Tem ou não tem? Tem. Tem um bocado de gente aí, irmão. Eu tenho que falar, minha gente. Eu tenho que falar. A Bíblia diz que se eu não falar, até as pedras clamarão. As pedras clamarão. Eu tenho que falar, irmão. Eu tenho que abrir a boca. Tem muita gente dentro de obra que não é guerreiro, que não é valoroso e que não foi escolhido por Deus. Tem. As pedras clamarão. É a Bíblia que diz. E eu provo onde está escrito na palavra de Deus.
que as pedras clamarão. As pedras, é o Deus grandão que diz. Então, se a Bíblia Sagrada diz, está lá em Lucas. Vem comigo, está em Lucas capítulo de número 19, versículo 40, não é? É isso mesmo, Lucas 19, 40. Está dizendo lá a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa, irmão, que ela por si mesma, ela se revela, a grandeza dela. Meu Deus. Está lá em Lucas 19, 40, é isso mesmo. Eu digo a vocês, respondeu ele. Ele disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Meu Deus, é muito forte, minha gente. Jesus respondeu, ele disse, digo-vos, que se estes se calarem, as pedras clamarão. Olha, isso não está na palavra? Está na palavra, gente. Eu prego a palavra, bênção. Eu prego a genuína, a verdadeira. E quantos que se calaram e quantos que vivem calados? Porque não são guerreiros. Meu Deus, cadê os guerreiros? Aonde estão? Mulher guerreira, o que fizeram contigo que tu deixou de ser guerreira? Valorosa, perdesse o teu valor? Tá perdendo o teu valor? Não perde não, rapaz. O Deus grandão fala contigo. O Deus grandão, ele conta com guerreiros valorosos e escolhidos. Escolhidos de Deus. Escolhidos para a obra. Glória a Deus. Escolhidos para pregar o evangelho. Escolhidos para louvar o nome do Senhor. Escolhidos. Guerreiros e escolhidos. Onde estão? Como estão? O que fazem? O que houve? O que está acontecendo? O que está fazendo tu perder as qualidades que tu tens? Cuida do que é teu. A Bíblia manda você guardar o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E quem é ninguém? O diabo. Os adeptos dele, os instrumentos dele, meu Deus do céu. Então, Abias, ele escolheu 400.000 homens de guerra, valoroso e escolhidos. A Bíblia diz que Jeroboão ordenou a batalha contra ele, com 800.000 homens, ou seja, um vem com 400.000 homens, que é muita gente, o outro vem com 800.000, o dobro. Tá vendo? Tá escrito aqui na palavra. Tá escrito, capítulo 13 de 2 Crônicas, versículo 3. Ele foi com Abias com 400. Jeroboão ordenou a batalha e foi com 800.000 homens. O dobro. Meu Deus. Só que os que estavam indo com Jeroboão não tinha a qualidade ou as qualidades que tinha os de Abias, os guerreiros de Abias, porque eles foram guerreiros valorosos e escolhidos. Tá vendo? O diabo às vezes vem, as investidas dele é em dobro. Nós estamos guerreando de uma maneira, ele guerreia o dobro. Meu Deus. Às vezes nós temos 100 pessoas ao nosso lado que nos apoiam. Aí o diabo levanta 200 que não apoia. É assim, irmão. É desse jeito aí. Só que os 100 são valorosos. Foi por isso que ele usou Gideão e abençoou Gideão com 300 valorosos, valente. Meu Deus. Mas tinha muita gente. Deus fez uma grande obra. Meu Deus, peneirou o negócio. E não só 300. Eita, Deus tremendo. É muito forte, viu? É muito forte. Você que está aí, alegre o seu coração. Meu Deus, alegre o seu coração, porque o Deus grandão está contigo para te ajudar. O Deus grandão está contigo para te fortalecer. Meu Deus, você que está aí, o Senhor dos Exércitos está dizendo:
dizendo: eu quero os guerreiros, eu procuro os guerreiros, os valorosos. Mas ainda tem valorosos dentro da obra? Tem. Tem os valorosos e os que não são valorosos. Tem os guerreiros que não são guerreiros. Tem os escolhidos e os que não são escolhidos. Quando você se deparar com alguém que está dentro da obra, tem posição, tem cargo, mas não foi escolhido. Não foi escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido pelo diabo para estar ali maltratando as pessoas, dando lixo às pessoas. É verdade, e ele está ali. Ele está ali. Eita palavra boa! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem não tem nada não dá nada. Meu Deus! Esses dias aí eu sonhei de novo com as ovelhas. Um rebanho de ovelhas, tudo gorda. É o Deus grandão. É o Deus grandão que me mostra. Eu digo, de novo, senhor, acordei no meio de um bocado de ovelha. Aí o Deus grandão mandava eu olhar para as ovelhas, e uma por uma. Aí eu saí olhando as ovelhas, olhando, disse, meu Deus, tem alguma coisa aqui? Aí quando eu olho todas as ovelhas, meu Deus. Aí eu disse, Senhor, eu não encontrei nada aqui no meio. Eu disse, não tem nada não. Estão todas fortes, tá vendo? Ovelhas alimentadas, ovelhas bem tratadas, ovelhas instruídas. Meu Deus, ovelha, é o Deus grandão, né? Quando eu me acordei, eu disse, oxe, meu Deus, eu estava agora no meio de muitas ovelhas, cada ovelha bonita, abençoada, feliz, comendo, se alimentando. Eita, coisa boa! Você que está aí, você que está aí, cuidado. Seja guerreira, seja guerreiro, né? Valoroso ou valorosa, escolhido. Guerreiro, valoroso, escolhido. A obra de Deus precisa de pessoas guerreiras, valorosas e escolhidas. Vou dizer de novo. Tem gente que não vale nada. Vale não, pastor, vale nada. Meu Deus. Vamos lá. Vamos seguir. O caldo engrossa, eu tenho que lidar. Não tem esse negócio não. É desse jeito aí. É desse jeito, coma, mastigue, engula. Essa palavra aqui é a que o diabo não come. Por quê? Porque ele nem é guerreiro, tá? Ele não tem nenhum valor e ele não é escolhido de Deus. Eita Deus. Não é, irmão. Ele perdeu a bênção. E não retornará mais para as mãos dele a bênção de Deus. Ali não tem mais jeito, não. Tem não, pastor. Para ele, não. Para você tem. Mas para ele não tem jeito mais, não. Mas se ele se humilhar, se ele vier... Não, para ele não tem jeito mais, não. Ali cessou. Ali acabou a oportunidade. Na verdade, ele só teve uma, né? Quando era um anjo de luz, né? Lá no céu. Quando era regente, mas logo que queria, eu disse aqui não, bora, desce. Não vale nada. Eita Deus. Cuidado com os que não são guerreiros, tá? Cuidado com os que não são valorosos. É desse jeito aí. Cuidado com os que não são escolhidos. E tem, irmão, e tem. Meu Deus. Um dia eu perguntei para um obreiro, quem foi que te escolheu, meu filho? E ele automaticamente, meu Deus, é terrível. Ele automaticamente, ele disse assim, foi um pastor que tinha aqui, muito amigo meu, conhecia meu pai. Ele disse, meu Deus do céu. Eu disse, conhecia teu pai, sim, amigo de infância do meu pai. Olha ele revelando, Deus é tremendo. Eu disse, foi, homem. Foi, ele me escolheu e me levantou como obreiro da obra. E falar mesmo assim, meu Deus, tá vendo? Escolhido pelo homem. Mas a gente vê logo. Quando o obreiro não é escolhido por Deus, escolhido pelos homens, tem muito por aí. Eu ando nessa terra aí, eu vejo muita coisa, e é escolhido pelo homem. Quando eu olho, eu já fico logo com muito cuidado. Mas quando eu vejo que é escolhido por Deus, aí é diferente, né? É diferente, que a gente procura dar uma confiança a mais, nós se aproximamos mais,
Sabe, irmão? É porque o escolhido de Deus, ele age totalmente diferente daquele que foi escolhido pelo homem, pastor. Isso não é assunto para estar pregando numa rádio, não, pastor. É desse jeito mesmo, é aqui que tem que pregar. É a palavra de Deus. Deixa eu andar aqui, senão não vou sair desse versículo 3 não. Como eu disse, que a profundidade estava aqui no capítulo 13 de 2 Crônicas, versículo 3. Guerreiros valorosos e escolhidos. Aonde estão os guerreiros valorosos e escolhidos? É desse jeito aí. Então ele vai com 400 mil homens. Jeroboão vai com 800 mil homens. O texto diz que se levantou Abias sobre o monte de Zemarim ou Zemaraim, né? Zemarim ou Zemaraim. E a Bíblia diz que ele estava nas montanhas de Efraim e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não sabeis vós, porventura, que o Senhor Deus de Israel deu o reino a Davi sobre Israel para sempre? Meu Deus! E ele e seus filhos por uma aliança de sal? Ele estava dizendo, não sabeis porventura que o Senhor Deus deu o reino a Davi sobre Israel para sempre. Ó, existem coisas. Aqui ele estava abrindo os olhos, Jeroboão. Ele está dizendo: não sabeis que Deus deu o reino a Davi sobre Israel para sempre. Para sempre. Deus deu, ó, Davi, o reino aqui em Israel é seu para sempre. Meu Deus do céu, para sempre. O que ele quis dizer? De pai para filho. E aí ia seguindo, mas continuava de Davi. O reino de Davi, de Israel a Davi para sempre. Depois dele vem um filho, depois vai vir o neto, e assim vai. Então, para sempre é de Davi. Tá sabendo disso não? Como é que tu estás querendo tomar? Então, irmão, tem coisas que Deus nos dá, é para sempre. É para sempre, é para sempre. Para sempre, inúmeras coisas que Deus nos dá para sempre. Muitos presentes, muitas bênçãos que Deus nos dá é para sempre. É, meu Deus do céu, é para sempre. Agora, as pessoas que não valorizam aquilo que Deus dá, um dom que Deus dá, é para a obra, é para sempre. Você sempre usar na obra, mas as pessoas não usam, sabe? Então ele deixou bem claro: tu estás vindo, não é? Mas tu sabe que o reino aqui de Israel, Deus deu a Davi para sempre. Está escrito aonde? Capítulo 13 de 2 Crônicas, versículo 5. Está dizendo: não sabeis vós sobre o monte de Zemaraim. Ele disse: nas montanhas de Efraim. Ele disse: ouve-me, Jeroboão, ouve-me, e todo Israel. Não sabeis vós, porventura, que o Senhor Deus de Israel deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos por uma aliança? Deus deu. Você que está aí, Deus te deu para sempre. O diabo pode perturbar, pode danificar, pode arranhar, mas é teu. O diabo pode entrar em justiça, o diabo pode querer tomar, pode querer levar, é teu. Foi Deus que te deu. Tem coisas que Deus dá para sempre. Tem coisas que Deus dá por um período, por um tempo, não é? Mas tem coisas que Deus dá, meu filho, é seu, toma para sempre, viu? É seu. Aí Deus não deixa ninguém desfazer, sabe? Uma irmã, agora o Espírito Santo me lembra tanta coisa boa aqui, sabe? Uma irmã que estava querendo vender uma certa casa, e eu perguntei para ela, eu disse: ô irmã, e a senhora, depois que vender essa casa, a senhora vai fazer o quê, irmã? Vai comprar outra? Não, pastor. Não, vou morar na casa de um filho meu que está me aperreando muito para vender essa casa, para ir morar com ele. Eu disse: mas seu filho é casado, irmã? Sim, pastor, casado.
Eu tenho 3 netos abençoados, pastor. E ele está me aperreando para eu vender a casa para ir morar com ele. Eu digo, e a senhora mora com quem, minha irmã? Eu moro com a filha minha solteira, que é uma bênção na presença de Deus. A gente vai para a igreja. Se vem pedir um conselho, eu tenho que dar, né? Eu tenho que dar. Certo, minha irmã. E a senhora também é crente? Sim, meu pastor, sou crente. E seu filho que quer que a senhora vá morar com ele, irmã? É o quê? É crente? Não, pastor, está desviado há muitos anos. Ore por mim, ore por ele. Quero Deus, que Deus me dê essa bênção. E eu disse para ela, foi nada, sem medo, sem pena. O Deus grandão fez uma palavra assim, sabe? Arder como fogo no meu coração. Foi desse jeito. E eu tive que entregar ela. Eu disse, irmã, a senhora tá falando aí, porque a gente não pode errar não, sabe? Tem que ser, o negócio tem que ser de Deus. Morando numa casa, ela e a filha crente, solteira, abençoada, buscando ao Deus grandão, trabalhando na obra. Aí agora, vender a casa para ir morar na casa do filho, casado com 3 netos, com 3 filhos, né? Netinho dela, aperreando para ela vender a casa. Eu disse para ela, minha irmã, o Deus grandão, a senhora sabe quem é o Deus grandão? Ela chega e se assustou. Sabe quem é o Deus grandão? Sei. O Deus grandão manda eu lhe dizer. Meu Deus do céu, foi nada, foi assim mesmo. Que a senhora não vai vender nada não. Que a casa é para a senhora morar. Sua filha se aquete que é melhor. Meu Deus do céu. A irmã chega e estremeceu. Eu olhei, chega, estava toda arrepiada o braço dela. Eu digo, olha, se aquete. É laço. Eita Deus, foi. Ela disse assim, mas pastor, meu filho vai fazer isso comigo. Eu disse, sai pior. Se aquete, fique na sua casinha. Agora, se quiser ir sofrer, vá. Mas Deus manda a senhora se aquietar e ficar na sua casa, que foi Ele quem lhe deu. Se vender, vão comer o dinheiro e a senhora vai sofrer lá. O menino tá fora da igreja há muitos anos, a esposa não é crente, vai ter perturbação. Depois a senhora vai alugar uma casa para ficar pagando aluguel. E o Deus grandão manda a senhora se aquietar. Foi nada. Ela não gostou muito não. Eu vou fazer o quê? Não tenho nada a ver. Quem mandou me procurar? Me procurou porque quis. Se me procurar, vai ouvir o que Deus quer. Não é o que eu quero falar, nem o que quer ouvir, não. É desse jeito aí. Micaías disse, eu vou. Agora eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Micaías, Josafá tá te chamando, tá? Ele Acabe, bora lá. Todo mundo já falou uma língua só, agora é contigo, viu? Tu tem que falar o que os outros falaram também para poder confirmar. Quando ele chegou lá, ele disse, não é assim não, eu vejo aí todo disperso aí o exército. Não, tá vendo? Ele fala bem de mim não. Se ele não fala bem de mim, então, ele nunca fala bem de mim. Prende, mantém ele aí, não põe na água, quando eu voltar eu mato ele. Aí morreu, viu, quando eu voltar de Saguete. Se tu voltar, Deus não falou na minha boca. E ele foi e se arrebentou pra lá mesmo, rapaz. E nunca mais ele viu Micaías. Mas menino, Deus é Deus. Você que está aí, Senhor dos Exércitos, conta com você como guerreira, valorosa, eita Deus, e escolhida. Cadê os guerreiros, os valorosos e os escolhidos? Seja guerreiro, valoroso e escolhido. Cuidado com os que não são guerreiros, não são valorosos e não são escolhidos, que estão dentro das igrejas, estão nos altares, nos púlpitos das igrejas, estão falando mentira, enganando a muitos. Meu Deus, isso é muito perigoso. Já estou encaminhando para encerrar, segura mais um pouquinho aí, meu Deus. A palavra é muito boa, a palavra é muito poderosa. Então ele disse, o reino aqui, você sabe, Jeroboão, que Deus deu a Davi e a seus filhos para sempre. E você está querendo tomar. Quem é que está querendo tomar o que Deus te deu para sempre? Quantas coisas, quantas bênçãos que Deus nos dá, não é?
quantas bênçãos que Deus nos dá, quantas vitórias, quantos milagres que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Glória a Deus. Quantas bênçãos, quantas vitórias, meu Deus, quantas bênçãos. O Todo-Poderoso, Ele faz grandes coisas na nossa vida, e as bênçãos chegam. Quantas bênçãos, quantas bênçãos. Você que está aí, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor da tua vida, que cuido de ti, e tenho derramado muitas bênçãos na tua vida. Meu Deus do céu, tem até um hino que diz, né? Eu gosto muito desse hino, sabe? Ele diz: quantas bênçãos são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Coisa boa! É as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Tem coisas que Deus dá para sempre. Tem amizade que Deus dá para sempre, até o resto da vida. É Deus. Você que está aí, ele disse: tu não sabe, Jeroboão, que o reino aqui foi entregue nas mãos de Davi e dos filhos para sempre. Estás querendo o que aqui? Eita Deus. A Bíblia Sagrada diz que sabe o que foi que Deus fez. Está escrito capítulo 13 de 2 Crônicas. A Bíblia diz que o Deus grandão operou. Deus deu muitas vitórias, irmão, ao povo. Deus cuida de uma maneira especial. De quem ele escolhe. A quem Deus escolhe, Deus cuida de quem ele escolhe de uma maneira especial. Capítulo 13 e o versículo de número 6. A Bíblia diz, quando ele disse isso: aqui o reino foi dado a Davi e a seus filhos para sempre. Aí no capítulo 13, versículo 6, mas Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. E a ele se ajuntaram homens vadios, filhos da iniquidade. Meu Deus, está escrito aí, ó, capítulo 13, versículo 7, que ele se rebelou. E aí se juntou a ele homens vadios. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Vadios, filhos de iniquidade. Quando fala vadio e da iniquidade, é filhos de Belial. E se fortaleceram mais do que Roboão, filho de Salomão, porque Roboão era ainda jovem e tenro de coração, e não podia se defender deles. Agora vos tratais de fortificai-vos contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, porque sois muitos, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez por deuses. Está vendo que a investida era muito grande, mas o texto nos revela que ele estava com 800 mil homens, Jeroboão. Diz que Abias derrota Jeroboão e diz que 500 mil de Israel são mortos. Mas Jeroboão articulou emboscadas para vir a ele pelas costas. Olha aí, está escrito, irmão. Está escrito, 2 Crônicas 13 e 13. Cuidado. Satanás é assim. Meu Deus do céu, me ajuda aí, Jesus, nessa palavra. Tem que falar. Satanás é assim, irmão. Olha aqui o que foi que ele fez. Está escrito, irmão, está na palavra. A palavra é revelada. O Deus grandão dá honra de nós destrincharmos a palavra dele. Aí diz, mas Jeroboão articulou uma emboscada para vir a eles pelas costas. E estando eles assim diante de Judá, a emboscada estava pelas costas dele. Tá vendo? Cuidado, viu? Olha o Deus grandão mandando te dizer. Eita Deus. Deus está dizendo cuidado com as emboscadas nas costas, viu? Cuidado.
Porque quem não é guerreiro, quem não é valoroso e quem não é escolhido, as emboscadas é pelas costas. Está aqui na Bíblia dizendo, 13:13 de 2 Crônicas. A Bíblia diz que quando olhou Judá, eis que havia batalha por diante pelas costas. Por isso clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. A única esperança do homem clamar ao Senhor, irmão. A Bíblia Sagrada diz que eles usaram, clamar ao Senhor, mas já estava tendo uma batalha nas costas. Quantas vezes que o diabo, ele está batalhando na nossa retaguarda, nas costas, pelas costas. Irmão, quando pensamos que não, às vezes nós escutamos histórias, Satanás pelas costas. Na tua frente é uma coisa, nas costas é outra. Tem ou não tem? Tem. Ele estava aqui, eles receberam investida pelas costas. Você que está aí, parou porque as investidas veio pelas costas, não foi? Perdesse teu valor, mulher? Não perde teu valor não, homem. Mulher de Deus. Eita Deus. Meu Deus. Um dia, há muitos anos eu era presbítero na época. E eu me lembro, queira acreditar, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu já contei isso aqui em uma das pregações, já faz muitos anos isso, claro. O Espírito Santo me lembrou agora. Alguns acreditam e outros não, mas eu conto, porque a experiência é minha. Foi eu quem passei, eu sei que isso é verdadeiro. E o próprio Espírito Santo de Deus sabe, que isso é verdadeiro. E eu me lembro que um certo pastor, eu sonhei, Deus me deu uma revelação com ele, e eu confiava muito nesse homem, sabia? Meu Deus, era presbítero, eu confiava muito nele, conversava muito com ele, ele demonstrava ser um grande amigo meu, queira acreditar nisso, Mas eu hoje entendo que eu era muito inocente a respeito de tais coisas, da obra. Eu era um presbítero, mas que não tinha a graça que tem hoje, não tinha... A gente apanha e aprende, claro. Eita, tema forte, isso aí? Eita Deus, é verdade. Dá um tema forte, não dá? Pode ser, eu posso ter esse tema que desceu agora, viu? Muito forte. Aí a gente vai aprendendo, A gente vai aprendendo. E eu me lembro que o Deus grandão me deu uma revelação com ele me apunhalando pelas costas. Menino, que apunhalada ele me deu pelas costas. E eu, no dia seguinte, quando eu me acordei, o local onde eu fui apunhalado no sonho, na revelação de Deus, claro, sonho e revelação. Aí, meu Deus, tudo dolorido, meu Deus. Eu vou dizer a ele. Aí eu chamei ele e o Deus grandão disse pra mim assim, vai dizer a ele, diga a ele, você teve esse sonho com ele. E diga a ele lá, diga tudo. Eu fui lá, chamei ele, a esposa, eu digo, eu tive um sonho assim, assim. Quando eu contei o sonho, a esposa olhou para ele toda assustada. Toda assustada, ela olhou para ele assim, assustado. Disse, filho, Deus é na vida desse homem, filho, tu não tá vendo não. Foi assim mesmo. Eu disse, eu tive um sonho com o senhor, pastor. O senhor me apunhalando pelas costas, varão. Pode ser um sonho normal, ou foi uma revelação. Eu não sei, viu, pastor? Mas foi isso aqui, eu tive que lhe contar, Deus mandou lhe dizer. E a esposa olhou assustada, meu filho, Deus é na vida desse homem, meu filho. Pastor, ore por nós. Pronto, ali já foi a confirmação que realmente, E ficou dolorido por muitos dias. E depois sabe o que aconteceu, esse homem sumiu. Sumiu, infeliz, graças a Deus. Nunca mais me procurou, não falou mais comigo. Graças a Deus, nunca mais eu vi ele. Sangue de Cristo tem poder. Era, irmão, demônio para querer destruir a nossa vida. Eu vou encerrar, a mensagem está mandando eu parar. Meu Deus. Eu vou botar o tema da mensagem hoje porque Abias muito sofreu aqui, apanhou muito, mas ele aprendeu. Então, o Deus grandão cuidou dele, protegeu ele, abençoou a vida dele. Se ajuntaram, a Bíblia diz que Abias derrota Roboão,
ou Jeroboão, mas está escrito capítulo 13, versículo 13, que Jeroboão articulou, a Bíblia está dizendo assim, uma emboscada para vir a eles pelas costas. Cuidado, viu? Cuidado, que alguém quer vir a você pelas costas. E o Deus grandão está te revelando para tu ter cuidado. Meu Deus, que alguém quer vir pelas costas. Satanás não nos encara de frente, pelas costas. E o Deus grandão está te revelando para tu ter cuidado. Meu Deus, eita Deus grande. Oh, que palavra forte, vai recebendo aí. Eu vou botar o tema da mensagem hoje: apanhando e aprendendo. Eita glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, te livrando de todas as investidas. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.